imediatamente a palavra para você, né? Para você dizer o que achar mais apropriado, além do que eu disse acerca de si mesmo e acerca da obra sobre Bailey. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu agradeço as palavras, agradeço ao Cristiano por disponibilizar esse espaço para a promoção do meu livro, né? Eu estava conversando um pouco aqui, né, Sérgio, que eu defendi em 2014 e o livro saiu agora recente e eu fiquei bastante contente com essa publicação. E também te agradeço por mediar essa mesa, né, para a gente discutir um pouquinho sobre o tema principal do meu livro, né? Quando o PRB, ele, se não primeiro, né, na história da filosofia, erigir justamente essa relação positiva entre o ateísmo e a virtude, né? Então, nesse sentido, na chamada do evento, estava dizendo que se tratava de uma conferência, né? Eu vou, se vocês me permitirem, eu fiz um texto aqui de 7 páginas, tá? Que eu vou passar a leitura agora e depois a gente discute um pouquinho. E no final eu deixo o link para vocês no site, para quem tiver interesse no assunto e poder adquirir a obra, tá? Então, só o conteúdo da minha fala aqui, eu não vou ficar muito na minúcia de argumentos específicos na tese, mas justamente tentar fazer um link justamente dessa relação polêmica, né, entre ser ateu e ser virtuoso com os dias atuais, né, para ver o que o PRB ele ainda pode dizer para a gente, né, sobre o que é ser um descrente, né, em determinados contextos sociais, tá? Bom, então eu passo a leitura para vocês, eu prometo que eu não vou tomar muito tempo, tá? Eu intitulei a minha fala Liberdade de Descrer, 2 pontos, a atualidade de Pierre Bailly, né? Então eu passo a leitura aqui e nessa toada de pegar essa tese principal do Pierre Bailly, né? Com a contemporaneidade, né? Qual é o legado, né? Dessa relação entre o ateísmo e a virtude beliana, né? Então vamos lá, né? Para eu tentar mostrar a vocês a inegável atualidade do pensamento de Pierre Bailly, no que tange ao conúbio polêmico erigido entre ateísmo e moralidade, lá nos pensamentos diversos sobre o cometa, né, que é a obra principal, né, que ele vai delinear essa tese, darei um exemplo que penso ser ilustrativo para que iniciarmos a nossa conversa. Certa vez eu estava dando uma aula sobre o escrito de Sartre, o existencialismo é o humanismo. Nesse texto, o filósofo francês mostra que o próprio homem é que deve arcar com as consequências de sua liberdade, sendo-lhe impossível recorrer ao divino para sanar as consequências de suas escolhas. Em um determinado momento da minha fala, chega um senhor já de certa idade, com a Bíblia debaixo do braço, escuta os 5 minutos das minhas considerações e eis que faz um gesto assintoso. Olha primeiramente para os alunos, depois se volta à minha pessoa com o dedo indicador, apontando-me como se eu fosse um doidivanas a imprecar a descrença nos corredores das didáticas. Após essa hostilidade gratuita, ele sai tranquilamente, e eu, boquiaberto, tento retomar o raciocínio perante o alunado que ficara mais perplexo ainda. Ora, que é direito nosso expressarmos livremente, mas com conhecimento de causa, acerca da fundamentação de nossas crenças, ninguém discute. Contudo, não saber uma linha do que está sendo discutido e tentar jogar pessoas contra as outras, em um ambiente tido como reduto da reflexão e da crítica, que é a universidade, eis algo que me parece espantoso, mas, paradoxalmente, corriqueiro, em um momento em que, mesmo que aquele que esteja transmitindo algum conhecimento demonstre solidamente a validez de um argumento, a resposta é de bate-pronto, essa é a opinião do autor. Tais posturas demonstram que opinar está muito distante de saber sobre o que ou quem está opinando, em se tratando de crença religiosa, a situação chega às raias do absurdo, pois em tempos de grupos de orações, instituições ditas sérias de pesquisa científica, onde fica verdadeiramente a liberdade de descrença para o que quer partilhar algum saber, seja para um público restrito ou amplo, sem que seja achincalhado a priori. Agora eu pego esse gancho para chegar um pouquinho no que eu digo no meu livro, né? Feito esse preâmbulo, tentarei mostrar aqui que o arsenal filosófico crítico de Bailly, querendo desconstruir a imagem monstruosa do ateu,
né? E é interessante essa palavra monstro, né? Que na tradição eles usam muito, né? O ateu como alguma coisa antinatural, né? Eu lembro aqui do Montaigne, né? Ele usa essa metáfora, né? Se traduz uma investigação sobre os supostos laços indissolúveis entre sociedade e religião. Mais do que isso, é uma crítica do inatismo, da ideia de um Deus em toda a humanidade, uma indagação sobre as práticas religiosas no decorrer da história e sobre o real valor da opinião coletiva. O medo de maus presságios proporcionado pela passagem de cometas foi tanto um pretexto como um motivo para Bailey redigir seus pensamentos diversos sobre o cometa, uma vez que o filósofo atacara com firmeza toda a sorte de bruxarias, adivinhações e presságios no decorrer da obra. Nesse sentido, de uma crítica contundente à superstição, ao fanatismo, à intolerância, o filósofo francês faz com que a questão do ateísmo obtenha a sua relevância filosófica na modernidade. Circunscrevendo o âmbito no qual o ateísmo pode ser compreendido, a saber, na esfera dos costumes, convenções religiosas, políticas e teológicas, e até mesmo no campo dos temperamentos e caracteres, os pensamentos diversos sobre o cometa de Bailey mostram seu pioneirismo e originalidade, à medida que é erigido sobre a pena do filósofo o vínculo entre ateísmo e virtude, entendendo tal binômio sob um enfoque de caráter prático, ou seja, em relação à atitude daqueles que vivem como se um Deus não existisse, minimizando o valor de sua eficácia sobre a conduta humana. Porém, tal postura não é menos dotada de virtude, uma vez que se entenda como uma perpétua disposição para cumprir determinados atos morais e tendo como objeto os atos da vida prática, como, por exemplo, justiça, honestidade, coragem, amizade, entre outros. De tais definições, surge no horizonte a figura do ateu virtuoso no século XVII, ou seja, aquele que estabelecendo uma relação imediata entre razão e virtude, não crendo em uma providência nem na imortalidade da alma, muito menos em recompensas pós-mortem, deposita sua confiança nas próprias leis que promulgou e fazendo das mesmas a única condição para viver e para a sua felicidade. Daí podemos inferir que, primeiramente, a moral natural é absolutamente suficiente para assumir a virtude e a vida social. A outra, decorrente da primeira, é que o ateísmo não é prejudicial à vida civil. Da concepção, tem como marca inicial a reflexão sobre a passagem de um cometa em 1680 na França, por meio do qual Bailey presencia todo o temor supersticioso decorrente do episódio, o qual ensejou duas graves consequências. A primeira é a crença de que os cometas são avisos dos deuses, sendo vistos como um milagre que ocorrera para os pecadores terem tempo de expiarem seus pecados. Segundo, dessa opinião que os cometas eram signos divinos, surgiu o consenso quase que unânime que a ocorrência desse fenômeno natural supostamente seria o aval divino para que se instaurasse a idolatria, com o objetivo de se erradicar o ateísmo. Todavia, Bailey contesta essa hipótese, entendendo que a sua opinião é somente fruto de imaginações quiméricas que repudiam o exame mais acurado das manifestações da natureza. Com o intuito de buscar uma explicação da crença nos cometas como signos de mau agouro, cuja causa natural é ignorada pelos mais ortodoxos, uma vez sempre tendo associado tal causa a uma origem divina. O filósofo francês investiga se tal confusão entre natureza e divindade possui algum sentido. Dessa forma, o autor se opõe aos detratores do ateísmo sobre dois pontos. Primeiramente, apoiando-se nos fatos históricos, os quais mostram que religião e virtude não têm correlação necessária alguma, uma vez que aconteceram tantos crimes religiosos no seu decurso. Em segundo lugar, é a própria filosofia que terá um papel de fundamental importância, servindo de instrumento crítico, tendo como fim último dissipar, ou tentar dissipar, a névoa de preconceito que sempre pairou e parece estar estagnada sobre a questão do ateísmo. Assim, se delineia a hipótese que aventei no meu livro. Tentei demonstrar que na obra inaugural de Bailey, até suas obras ditas tardias, há uma continuidade cada vez mais teórica, cada vez mais radical, sobre o tema da descrença, com a retomada de algumas teses apresentadas nos pensamentos diversos sobre o cometa, pois a ele foi necessário refutar os argumentos de seus opositores. Eu cito o autor por testemunhos de fato. As verossimilhanças mais plausíveis degeneram-se em visões e ilusões, desde que se encontrem desmentidas pela experiência. Fim de citação. Dessa forma, é preciso a reflexão acerca das nuances argumentativas de Bailey, tentando apontar em que momentos o autor radicaliza a problemática do ateísmo virtuoso,
indicar quais os pontos nevrálgicos que unem seus textos mais maduros com as reflexões de sua obra inaugural, e mostrar quais os limites de seus opositores no que concerne a relação entre descrença e moralidade. Dessa forma, o objeto de estudo aqui é ver até qual ponto a associação entre ateísmo e virtude proposta por Bailey se sustenta. O problema delimitado encerra diversos aspectos, questões e tentativas de respostas. Né? A primeira, em que bases filosóficas e factuais Bailey erige a imagem do ateu virtuoso? Segundo, a impossibilidade afirmada pelo filósofo nos pensamentos diversos sobre o cometa de uma prova histórica da existência de uma sociedade de ateus propriamente dita é mesmo a sua última resposta e, consequentemente, a falibilidade de sua argumentação? E a questão dos povos ateus na continuação dos pensamentos diversos sobre o cometa e na resposta às questões do provinciano? Não satisfaria, em parte, a experiência exigida para uma sólida prova da existência de ateus, ou que, ao menos, a crença em Deus está longe de ser unanimidade entre a humanidade? Terceira e última, e quanto aos exemplos individuais de ateus virtuosos da antiguidade e da modernidade, citados por Bailey, não seria uma tentativa de dar mais solidez às suas teses? Bailey toca o ponto fundamental. Em todas as épocas, a ideia de uma existência divina, da providência, da imortalidade da alma e de uma religião são tidas como indispensáveis para a formação, conservação e prosperidade de uma sociedade. Pela lógica da obediência, os componentes de um círculo social agem de acordo com o que o ministério dos deuses lhe sanciona, sendo o principal recurso propagar o medo nas pessoas. E, por outro lado, encorajam os súditos a defender a pátria, uma vez que os magistrados reforçam seu intento com rituais em templos, diversas cerimônias, fazendo acreditar que os inimigos que quisessem violar esses redutos de devoção seriam ameaçados por um terrível castigo advindo dos céus, o qual anunciaria o presságio das vítimas. Segundo Bailey, para que isso pudesse ser posto em prática, seria preciso tanto uma religião com respaldo dos magistrados, como gravar no espírito dos súditos sentimentos de medo, veneração e respeito para com todos os exercícios dessa religião. Tais procedimentos teriam tão somente como fim instigar nos homens tanto o zelo religioso, como gravar em seus espíritos o mais absoluta veneração pelas suas respectivas cerimônias. Contudo, Bailey é irônico. Sendo assim, tomando todas essas medidas, o risco do surgimento do ateísmo no seio social torna-se diminuto. Né? Eu cito, julguem-se depois disso, aí teria cabimento temer que os povos caíssem no ateísmo. Fim de citação. Das considerações de Bailey a respeito da existência de um ateísmo especulativo, né, que é o primeiro movimento, né, para ele chegar no ateísmo virtuoso, da sua crítica ao argumento inatista da ideia de um Deus gravada nos corações e no espírito dos homens, e da sua desconstrução do suposto paradoxo entre ateísmo e virtude, surge no horizonte a problemática do ateísmo especulativo e a sua articulação com a moral. O filósofo francês dá exemplo de alguns pensadores antigos, ele cita dois, né, especificamente, Diágoras de Melos e o Epicuro, e modernos, Júlio César Vanini e Spinoza, que foram ateus virtuosos no seu entender, tentando mostrar pela história da filosofia que o vínculo entre descrença e moral foi possível individualmente. Diante da inviabilidade, como o próprio Bailey assume, de uma nação inteira abrir mão de suas crenças, ritos e doutrinas para se tornar ateia. Contudo, o ateísmo sugere um abandono dos preconceitos de infância, ao menos no plano individual. Em primeiro lugar, o empreendimento de um exame acerca da coerência e consistência das proposições favoráveis à existência divina será a pedra de toque do ateísmo especulativo, pois esse significa a instauração de pontos de dúvida acerca de posições e argumentos propostos pela tradição contra a descrença. Né? Então é bastante interessante esse ponto, porque não seria tentativa de prova da inexistência. Tá? Instaurar ponto de dúvida é justamente colocar em xeque um argumento tradicional, já que o ônus da prova da existência cabe à tradição. Estou dizendo isso que não sei qual editora lançou, 2 volumes, né? Prova da existência de Deus, né? E provas da inexistência. Não seria, pelo menos uma leitura propriamente provas da inexistência, né? Será mais propriamente colocar pontos de questionamento, né? Perante argumentos tradicionais contra os ateus, né? O embate proposto pelo ateísmo não visa substituir meramente uma prova por outra,
mas enfrentar seus opositores sistematicamente, expondo seus pontos fracos e fortes, em seus limites e contradições, verificando pormenorizadamente seus níveis argumentativos e confrontando-os com a experiência histórica aqui no sentido, né? No sentido que o Belli está querendo mostrar, né? Dessa forma, se o ateísmo é advindo de uma escolha eminentemente intelectual, ele é um ponto de vista filosófico por excelência, baseado na mais acurada reflexão e comparação de premissas e réplicas no que concerne a indagação sobre a ideia de um Deus e a sua onipresença em todos os tempos e lugares no decorrer da história. E, em segundo lugar, o que está em jogo, além da discussão filosófica sobre as possibilidades do ateísmo teoricamente, é a sua possibilidade, a sua prática no âmbito moral. Dessa maneira, Belli toca na questão da reputação do ateísmo perante um determinado contexto social, pois a dificuldade de aceitar que um ateu seja sociável e respeitador das leis políticas, a ideia é um entrave em diversos aspectos. O medo iminente e permanente de sofrer sanções físicas e morais, somente pelo fato de não acreditar nos deuses impostos pelas autoridades religiosas, ou mesmo pelo fato de não crer em Deus algum intimamente, leva o ateu a falar sobre suas convicções em círculos pessoais minúsculos, dentre seus pares. Nesse contexto, torna-se evidente a passagem de um plano a outro. Isso é, o ateísmo, enquanto opinião filosófica heterodoxa, ad extremo, torna-se um grave problema de moral para os seus detratores. Se ser ateu já era inconcebível em termos teóricos, ser-lo-á inaceitável moralmente, uma vez que ainda se acreditava que a opinião pessoal e conduta na prática formavam um par necessário, ou que era uma consequência direta da outra. E aí que ele chega no ponto espioso, né? Eu creio em coisas, teoricamente, mas na prática eu faço outras, né? Ou seja, eu aprovo o melhor e faço o pior, né? O ponto de vista filosófico, que dispensa a intervenção de um Deus criador e providencial, como explicadora da dinâmica dos acontecimentos mundanos, não passará incólume diante dos porta-vozes sempre apostos para execrar o ateísmo, né? Então, essa questão da criação de Deus e da sua providência, quando o Pierre Belli vai revisitar o Epicuro, né? Radicalizando o argumento, né? Dizendo que de que adianta a gente falar da existência de um Deus se simplesmente ele não tem uma capacidade de intervir, né, nas coisas mundanas, né? É bom que fique claro. Não estou aqui colocando em xeque os motivos de alguém que é levado a acreditar intimamente em algo ou alguém, tampouco sou objetivo com isso, por mais óbvios que sejam em determinados momentos. O problema é entender o que leva um indivíduo a não se contentar em manter sua opinião dentro dos limites de seu foro íntimo e começar a externá-la com a desculpa previsível de que estamos em um mundo democrático. Imbuído da pretensão de falar o que bem entende, agregando pessoas com um discurso que sequer ele mesmo domina, mas que, por crer que está correto, continua sua saga perpetuando erros diante de um público propenso a aceitá-los sem examiná-los, confundindo com liberdade de crença. Não seria esse tipo de comportamento justamente o contrário da própria liberdade quando, ao expor uma determinada opinião, já, implícito ou explicitamente, ter que dar oportunidade de examiná-la para ver se ela se sustenta? Então, é interessante aqui, eu remeto a um livro do Raul Vaneigem, que era um citacionista, né, lá no Mais 68, e ele tem um livro chamado Liberdade de Expressão. E ele vai dizer que liberdade de expressão nunca permitiu acossar o outro, em termos práticos, justamente por ter uma opinião diferente. Então, a gente está vendo hoje uma banalização absurda do que seja a liberdade de expressão, né? Então, é bastante interessante a leitura desse livrinho bastante engajado do Raul Vaneigem, né? Em relação à prática das religiões, penso que toda doutrina tem sua razão de ser quando praticada, e não mais defendida com argumentos do tipo que era bastante diferente de sua versão primitiva. Assim sendo, com todos os fanatismos, superstições, intolerâncias e crimes advindos das religiões, fica difícil ter esperança em alguma que seja alheia a qualquer tipo de desvio de conduta, conduzindo a humanidade à sua perfeição em termos educacionais ao invés de corrompê-la, já que ela, quando corrompida, a religião, né, simultaneamente é corruptora. Por fim, volto à atualidade do tema. Em um mundo repleto de guerras religiosas, tais acontecimentos sempre exigem uma revisão urgente de alguns conceitos cristalizados por uma longa tradição filosófica, como as noções de tolerância, ateísmo, fanatismo e superstição, por exemplo, né? Só lembrando que superstição, já o primeiro a fazer um verbete é lá o Teofrasto, né? O discípulo do Aristóteles no Liceu, né? Lá nos caracteres, né?
ele tem um verbetezinho e dele eu falo um pouco desse histórico dos conceitos de superstição partindo do Teofrasto, tá? Alguém falou? Não? E aqui eu vou para o final. Urgência no sentido de aclarar e desmistificar os pressupostos e as implicações práticas das doutrinas religiosas, avaliar seus prós e contras, como da mesma forma refletir acerca da origem do preconceito dessas mesmas doutrinas religiosas que incessantemente condenam a descrença. Nesse sentido, espero que nosso estudo possa estimular os futuros pesquisadores brasileiros da filosofia de Bailey a tradução dos textos do autor, né? Da mesma forma, a reflexão sobre as origens, os argumentos, as contradições e as aporias de um tema tão polêmico na modernidade e nos dias atuais, certamente, sobre a demolição da imagem pejorativa, sempre atrelada ao ateísmo. Penso que salta à vista a contribuição de Bailey para as discussões acerca do teológico e do político, né? E eu lembro aqui, inevitavelmente, lá do escrito do Spinoza, né? Tratado Teológico Político, né? E um mundo onde ainda superstições mais absurdas são preponderantes e que exercem sua influência sobre as mais importantes decisões políticas, não é um momento melhor para refletir se tais crendices ainda são necessárias para a manutenção e prosperidade do corpus político e social. Quando o filósofo francês cita exemplos de príncipes que hesitavam em agir devido à aparição de determinados fenômenos celestes, quando se aterrorizava com certas datas e certos nomes, quando não hesitavam em recorrer à religião em um momento de indecisão, é notório que o conúbio entre a crença em deuses e fazer boa política é inevitavelmente questionável. Revisitar Bailey hoje é questionar tradicional, porém contraditória relação necessária entre os âmbitos do divino e do político. É tentar entender como ainda é possível que charlatanismos religiosos ainda permaneçam tão efetivos através da mídia, da política, nas universidades, não mais se restringe ao seu próprio espaço, isto é, a igreja e as demais instituições religiosas, e questões de cunho eminentemente humano, concreto. Em suma, é refletir sobre as possibilidades de uma governança mais depurada da influência dos céus, apercebendo-se que os problemas políticos devem ser resolvidos pela própria política, deixando a religião onde ela sempre deveria estar, a saber, no foro íntimo de cada um. Bom, então eu concluo aqui, tá? Eu espero não ter extrapolado o tempo, e por último, eu só vou deixar o link aqui para quem quiser adquirir a obra, tá? Tá aqui o linkzinho e eu agradeço demais, mais uma vez, o espaço dado aqui pelo Cristiano e pelo Sérgio, e agora a gente pode conversar a respeito, tá bom? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. A gente que agradece. É um assunto realmente muito instigante, muito boa a sua exposição, bastante objetiva, né? E temos, então, agora bastante espaço para conversar. Eu acredito que eu devo começar essa conversa, né, na condição de debatedor, mas a gente poderia mais ou menos combinar como funciona. Eu proponho que todos nós possamos fazer uso do microfone, né? E aí poderia fazer um sistema aí de acionar a mãozinha aí para controlar a ordem dos candidatos a falarem. E também, claro, dá para acompanhar pelo chat aí. Aí, se alguém quiser perguntar, eu, dentro do possível, vou transmitir essas questões oralmente, tá certo? Bem, então tá aí o livro do Marcelo de Santana, que é resultado de um trabalho bastante intenso, de muitos anos, né? Acho importante levar em consideração isso. Trata-se de um trabalho de doutorado, né? E praticamente de toda uma vida de pesquisador, né? O assunto também é muito especial, em primeiro lugar, porque é um autor que nós não conhecemos muito, embora eu acredito que todos os estudiosos da filosofia moderna ouçam esse nome, né? Tem alguma informação acerca dele, mas é muito difícil alguém parar e lê-lo e desenvolver uma pesquisa sobre ele,
né? Então, é uma oportunidade muito especial aí de a gente ouvir alguma coisa mais de quem se debruçou e continua se debruçando longamente sobre esse autor. Por outro lado, também, ou melhor, né, a outra grande prerrogativa do assunto é o que o Marcelo está colocando aqui, é um assunto muito presente, né, muito contemporâneo. Aliás, eu acho interessante que é um assunto que ele nunca se resolve nessa nossa modernidade, né? A gente sempre pensa que pelo menos foi essa a esperança, né? Pelas próprias palavras, né? O moderno se opondo a uma idade obscura e reivindicando para si a ideia de esclarecimento, né? A idade das luzes, né? Então, bem praticamente no epicentro desse contexto, né, o Belli, lá na França, tem que falar quase por linhas tortas que o problema da intolerância e da superstição persiste, né? Então, realmente é um debate muito interessante, né? É um problema que os filósofos não conseguiram resolver e que também não vai ser resolvido com todo o barulho da Revolução Francesa e parece que se abate de modo muito grave sobre nós hoje em dia. Então, é um assunto atualíssimo. Eu acho que todos nós temos muito que conversar sobre isso, né? Eu, na verdade, vou começar manifestando algumas curiosidades acerca do autor e do seu estudo sobre ele, para ver como é que as questões vão fluindo em termos mais gerais assim de problemática, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais agora, Marcelo, sobre a diferença entre ateísmo especulativo e ateísmo prático. A gente entende, de modo geral, essa diferença, claro, mas eu queria saber, assim, nessa tipologia, se não me engano, os exemplos que o Bailey trabalha, que você citou, são exemplos de ateísmo especulativo, salvo engano. Eu queria saber se ele trata também, em algum momento, ou ali mesmo, de ateísmo prático, no sentido assim de dizer, bom, existem os ateus que são ateus práticos, ou seja, eles deduzem consequências da sua condição de serem ateus que dissoam da prática daqueles que não são ateístas, daqueles que são ateístas. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E também eu fico curioso de saber como é que ele lida com as diferentes orientações religiosas de diferentes momentos culturais. Por exemplo, aquele caso grego do ateu uma manifestação de ateísmo relativamente à religião grega, né? Então, deve ser bem diferente de um ateísta cristão. Eu não sei exatamente os outros, o italiano que você citou, mas, assim, me interessa em particular o Spinoza, porque realmente o caso ali é muito paradoxal, né? E, claro, eu me interesso também porque eu tenho essa leitura um pouco mais detalhada do Spinoza, né? E a gente que estuda Spinoza tem notícia, obviamente, e já leu, com certeza, o verbete do Bailey sobre o ateu virtuoso em Spinoza, né? Então, é muito interessante mesmo no caso de Spinoza, porque ele pelo ponto de vista prático, ele leva uma vida exemplar, né? Ele leva uma vida exemplar e ele é considerado um ateísta especulativo, até onde eu entendo. No entanto, essa é uma coisa assim muito curiosa, porque afinal de contas, não é a partir dele próprio, de Spinoza, que a gente pode dizer que ele é um ateu, né? Ele, de alguma maneira, afirma a realidade divina de um modo muito mais categórico do que qualquer outro filósofo, mas ele rompe com a tradição judaica, a tradição religiosa judaica, e, ao mesmo tempo, ele não se filia positivamente ao cristianismo ou qualquer outra religião. Então, ele tem uma posição bastante autônoma, né? E aí eu queria saber, nesse caso, se como é que o Belli vê isso? Assim, ele considera que a filosofia de Spinoza ela realmente
pelo ponto de vista especulativo, ela arruína, né, uma perspectiva de pensamento teísta, ou ele tem essa fama de ateu por conta das suas teses, que são, em larga medida, incompatíveis com teses teológicas, né? Mas incompatíveis com teses teológicas na medida em que elas, em última instância, provavelmente encerram alguma coisa de incompreensível, né? Alguma coisa de ignorante. E aí o que eu noto na sua exposição, e, claro, também isso deve ser implícito, né? deve ser próprio do Bailey, né? Porque trata-se também, sobretudo, de um debate, de um confronto entre a busca pelo esclarecimento, né, que é uma coisa muito importante no contexto deles, e, ao mesmo tempo, o apelo à ignorância, né? Então, a acusação de ateísmo, ela, me parece, tende a recair sobre quem busca compreender as questões, as coisas pelas suas causas, como você falou lá no começo, né? Então, será que isso, na compreensão comum, conduz naturalmente ao ateísmo, a um risco de ateísmo? E será que, então, o contrário disso, né, que seria o teísmo, seria, em última instância, reivindicar a manutenção de um asilo da ignorância, assim, alguma coisa desse tipo, que, se fosse abandonado, haveria um desgoverno geral, alguma coisa desse tipo? Como é que é isso, mais ou menos? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Não sei se estou sendo claro, mas espero que você diga alguma coisa e esclareça. Eu agradeço demais os comentários e os questionamentos, Sérgio. Então, vou tentar formular aqui para tentar te responder. Bom, quanto ao exemplo dos atos virtuosos, né, que o Pierre Bailly cita, né, o 2 da antiguidade e 2 da modernidade, né, com certeza são contextos diferentes, né, de religiões diferentes. Se a gente for pegar, por exemplo, na Grécia, e lá no livro 10 das leis do Platão, né, ele cita uma punição para um crime que era comum, que era o crime de um termo chamado azebéia, né? Que era um crime relativo à impiedade aos deuses, né? Então, queira ou não, ele associa justamente essa questão do Diágoras, né? Porque qual seria a questão do Diágoras? Um episódio com ele era um poeta, né? De Melos, né? E ele, em uma determinada altura, ele faz um poema e ele descobre que é plagiado, né? E ele vai tentar resolver essa questão, denuncia, né? Justamente essa cópia, essa apropriação intelectual do que ele fez perante as autoridades gregas e simplesmente eles não resolvem nada, né? O crime permanece incólume. Então, o que o exemplo do Belé está querendo dizer? Que se no caso aí a justiça humana não resolveu essa injustiça, tão poucas leis divinas vão resolver, né? Então, esse exemplo do ateu virtuoso, o que ele está querendo dizer, né? É que mesmo em contextos diferentes, de religiões diferentes, e aqui vale para o Epicuro também, que ele afirma a presença dos deuses, né? Lá na carta Meneceu, mas ele diz que não intervém de forma alguma, né? É justamente a ideia que fica, tá, Sérgio? Talvez seria nesse sentido. Essa possibilidade entre uma coisa e outra que fica, né? A despeito dos exemplos serem problemáticos, né? Quando eu falei do Epicuro, ele pega um argumento que o Epicuro lança, né? Já que o Epicuro, no final, ele começa a fazer uma espécie de quadro, né? Por exemplo, se um Deus quer e não pode, não é um Deus. Se um Deus pode e não quer, também não é um Deus, né? Então, o que o Belli vai fazer também em relação ao Epicuro, né? A despeito de ser uma religiosidade específica na Grécia, né? Que não adianta eu falar que existe se simplesmente não tem ação alguma, né? Que tanto que tem comentadores que dizem que é o neo-epicurismo do Pierre Bailly, né? Então, se a própria pessoa do Epicuro ele não se confidenciava como um descrente, né? A ideia, o argumento possibilitou essa argumentação do bem, né? Eu estou falando sempre de deuses distantes, mas que na prática eles simplesmente não fazem diferença alguma,
né? Então, esse seria o primeiro momento, né? Já essa relação desde a antiguidade, né? Agora, quanto aos modernos, Sérgio, o italiano que eu citei é um cara chamado Giulio Cesare Ivanini, né? Ele tem um livro chamado da Admiração Profunda, né? Sobre a natureza, né? E com as teses escandalosas lá no livro dele, deu no que deu. Ele foi queimado em Toulouse, né? Por ateísmo, e inclusive arrancam a língua dele, ele é queimado, né? Na frente dos outros, né? Então, o que o Pierre Bailly está querendo dizer, e já pegando a questão do ateísmo especulativo para o ateísmo prático, Sérgio? Então, eu penso que é uma coisa que, em se tratando de determinadas opiniões, e se tratando de uma concepção específica de uma natureza desacralizada que o Vanini tinha, então a linha entre a especulação e a prática fica tênue, né? Então, tanto que ele é condenado, seja pela sua opinião, né? Seja pela sua prática, tá? Então, uma coisa fica difícil dissociar da outra, e aí eu vou para o Spinoza, né? Tem uma carta do Spinoza, eu não lembro qual, ele tem um volume das correspondências, acho que é a carta 80, ele quer se livrar dessa acusação, né? Ele fala com um amigo dele, eu não lembro agora qual correspondente do Spinoza, né? Mas, ao mesmo tempo, é inevitável que essa filosofia da imanência do Spinoza, né, e ela é bastante radicalizada no 18, e o Bailly, esse divulgador, né, do espinosismo, né, que dessa especulação sobre a natureza, de que não tem mais uma distinção entre uma coisa e outra, né, mesmo Spinoza falando em termos de natureza naturante e natureza naturada, né, essa filosofia da imanência reverbera numa, como eu posso dizer, numa conduta prática, porque, se você lembrar, tem um escrito anônimo, A Vida do Baruch de Spinoza, né? Primeira coisa, é um tratado anônimo. Quem vai assumir falar sobre o Spinoza? Né? Quem é que vai ter a coragem de falar sobre uma filosofia radical que não faz mais distinção entre o que é divino e o que é natural? Né? Apesar de ele citar lá Deus na ética, né? Para qualquer coisa. Se vocês disserem que não estou falando de Deus, está lá, né? Mas é só você inverter a forma, né? Ele faz equivalência. E tem também você bem conhece, né, Sérgio? O Herém, dedicado ao Spinoza, né? Que a comunidade judaica fez, né? Quem vê o Spinoza, ou cospe nele, ou cospe no chão que ele pisou. Ou seja, essa filosofia, essa opinião que ele tinha da natureza, sobre a superstição, sobre a intolerância, sobre os estudos bíblicos, né? Que ele exige um entendimento da língua hebraica, né? Para ler esses escritos judaicos, né? Então reverberou, né, nele mesmo. Por quê? Porque quando morre lá os irmãos De Witt, né, Sérgio, você sabe bem, ele perde o escudo político, né, que ainda entendia uma liberdade e democracia na Holanda do Spinoza, né, que de democrática não tinha nada, já que ele era acossado por tudo quanto era doutrina religiosa, né, e culminou na morte dele, né. Em toda uma opinião especulativa, e eu tenho bastante receio atualmente, Sérgio, por você defender determinadas opiniões, você pagar com o próprio corpo, né. Então, uma prática do Spinoza, né, condizente com o que ele pensava filosoficamente, tem uma consequência grave. Então, essa é a passagem, né? Mesmo ele entendendo que não seria um ateísmo, né? Seria, no máximo, uma filosofia da imanência, né? Se a gente for ver lá o sistema da natureza do Holbach, né? É um sistema da natureza, né? Já, como eu posso dizer, já que a noção de Deus não é mais preciso, né? E muitos escritos o Holbach escreveu anonimamente, né? Que atribuíram a ele. Então, não sei se eu consegui te mostrar essa questão da teoria e da prática, né? Agora, logicamente, a imagem do Spinoza, Sérgio, é oriunda do Bailly, tá? É oriunda dele, tá? O que leram no Spinoza no 18 tem um livro volumoso do Paul Vernier, né? O Spinoza e a Revolução no século XVIII, né? Então, ele dedica todo um capítulo sobre esse papel de divulgador, mesmo que o Bailly não tivesse muito noção disso, né? De divulgar o espinosismo, né? No próprio verbete, ele diz que o pensamento do Spinoza, isso é questionável, tá, Sérgio? Ele vai dizer que já tinham seitas chinesas que já estavam fazendo essa equivalência entre Deus e natureza. Aí o Spinoza sistematizou filosoficamente, né? Lógico que tem todo o trabalho de erudição do Pierre Bailly, né?
no sentido de cavar essas fontes, né, para ver o que o Spinoza é original e no que ele buscou, né, no que é similar, né? Então eu creio que ele pagou, Sérgio, pelas opiniões dele nessa conduta prática, né? Se não era um ateísmo estrito, era no mínimo uma conduta heterodoxa, né, virtuosa, entender a natureza por ela própria, entender pelas causas, né, entender. Ele vai no prefácio do Tratado Teológico Político tratar da origem da superstição, né, que é o que oscila entre o medo e a esperança, né? Então são temas atuais que sempre vão estar diante da gente, né? Então o Belli ele vai traçar essas imagens, né? Mesmo que problemáticas, e se vocês verem lá no livro, eu, particularmente, quando entrei nessa questão dos exemplos, eu entrei cheio de dedos, entendeu? Mas depois cheguei à conclusão que é a ideia que fica, né? Não propriamente os exemplos, tá? Agora, essa questão do asilo da ignorância, Sérgio, eu creio que o esclarecimento ainda não chegou, né? Eu penso que a gente está caminhando a passos largos ainda, né? Como o Kant já dizia lá no que é o iluminismo, né? Essa via está bem aberta, né? Está longe de... Teve etapas na história tendendo, né? Mas eu penso que tem muito que se fazer, porque sempre a gente vai enfrentar coisas que, como você disse, né? Quase que resolúveis, né? Sempre vai ter o fenômeno da superstição, sempre vai ter o fanatismo, sempre vai ter a questão da intolerância, mas isso não exime a filosofia de tentar mostrar que há uma outra opção prática de conduta, né? Então, determinadas opiniões necessariamente não implica eu investir contra o outro, como investiram contra o Vanini, como investiram contra o Spinoza, como investiram contra o Diágoras, né? Dentre outros. Tá? Não sei se eu respondi, Sérgio, mas eu creio que é por aí. Sim, sim, ótimo. Muito obrigado, Marcelo. Inclusive, o que eu acho interessante no caso do Bailey é que ele próprio não se manifesta enquanto tal, né? Enquanto um ateu, ele é uma Não, pessoa... e nem era, né, Sérgio? Ele era um huguenote, que é a versão protestante da França, a versão do protestantismo francesa, né? Mas que está o maior interesse, né? Uhum. Porque nessa reflexão filosófica sobre essa relação positiva entre ateísmo e a virtude, ele deixa esse lado huguenote de lado. Uhum, né? Sim, sim. Não tem nenhum, como eu posso dizer, nenhuma fagulha disso, né? E só para a gente lembrar, né? Quando ele escreve sobre a tolerância, ele perde um irmão em Bordeaux, né? Então era um contexto de uma França ultracatólica do século XIV que ele vai dizer, não, vou ter que falar sobre alguma coisa, né? Então era um escrito emergencial que depois virou um colosso, né? E eu penso que é a primeira manifestação filosófica, né? De um conceito de tolerância, né? Não aquela tolerância do Locke, né? Que ainda se limitava às religiões, né? Mas aí coloca justamente o descrente, né? Sim, ele pode ser virtuoso, né? Sim. Nesses termos, né? Eu creio que, enfim. Bom. Muito bem. Eu passo a palavra para o Nelson, que levantou a mão há algum tempo, e assim a gente dá sequência ao debate. Por favor, Nelson. Obrigado, professor Pérez. Antes de mais, boa noite a todos. E obrigado, professor Marcelo, pela sua palestra. Eu ia fazer um questionamento, se bem que o professor Pérez, de certa forma, adiantou-se àquilo que eu ia perguntar. Mas, de certa forma, aquilo que tenho que perguntar e colocar pode até parecer assim, um bocado ingênuo da minha parte fazer esta pergunta, mas a verdade é que assim, o que é um ateu de facto? Um ateu de facto não é naquele sentido que nós queremos ter o ateu como aquela pessoa que realmente não acredita que haja uma divindade, não acredita que haja um Deus. O ateu de facto... quando, por exemplo, trata de nível da sua moralidade, ele dá para si mesmo, de forma positiva, a sua moral a partir da sua razão? Começa a funcionar a partir da sua razão? Ou só admite, de certa forma, não admite, de certa forma, que exista um Deus que dê uma continuidade e que lhe dê essa lei divina de onde a lei natural advém e por aí fora consegue-se, quem é religioso consegue elaborar a moral,
o ateu vai buscar a própria natureza e, através da sua razão, a moralidade para ele mesmo? Não sei se me faço entender um pouco Não, assim. Nesse ponto, o que é que seria realmente, tirando aquele senso comum de que ateu é aquele que não acredita em Deus, o que é de facto, assim, mais especificamente ou mais positivamente, ser ateu? Boa pergunta, Nelson, e eu agradeço. Se for em relação a senso comum, né, o que quer ser ateu, então a gente pode pegar uma série de adjetivos pejorativos, né, que o ateu é um monstro, o ateu é que come crianças, o ateu é o imoral, né, o ateu é o... dentre outros, né, que no sentido de como eu posso dizer, de uma reflexão mais acurada do que seja, né, ser um descrente. Bom, agora no sentido estrito, né? Bom, pela etimologia, seria o ateu aquele desprovido de Deus, né? Mais do que isso, numa filosofia na filosofia que simplesmente é uma noção que simplesmente não teria um papel muito relevante no sentido de uma busca das causas, né? Mesmo que argumentos sejam limitados temporalmente, né? Temporalmente, ou seja, essa investigação da natureza, ela é progressiva, né? Ou seja, começa lá na antiguidade, né? Ele se esbarra em limites, vai chegar na Idade Média, né? Vai ver essa questão da natureza, aí vai ver a modernidade, né? Ou seja, sempre uma questão em aberto, mas nem por isso eu preciso de alguma divindade para explicar, né? Então, talvez seria uma outra concepção de ateísmo, né? Aquele que dispensa argumentos e critérios divinos, né, para uma explicação desse sistema enquanto organismo, que é a natureza, né? Vou te dar um exemplo aqui. Tem um escrito do Olbach, eu estou falando um pouco do Olbach, que eu estudei no pós-doutorado, né? Que eu estava estudando justamente o legado desse binômio, né, do ateísmo virtuoso numa certa marginalia do 18 francês, né? Aí eu escolhi o Olbach, dentre outros, né? Então, o Olbach vai dar um exemplo assim, no escrito dele chamado Bom Senso. Ele vai dizer, ele dá um exemplo de uma planta, né? A planta tem suas fases, né? Aí ele vai dizer, chega um momento que ela vai ficando mais viçosa, né? Ela sai da fase jovem para a fase adulta. Muda o caule, muda as folhas, né? Muda a coloração, né? Aí chega um momento que ela passa de uma fase para outra, que a olho nu a gente não consegue captar. Mas aí o que o Olbach vai dizer? Mas nem por isso eu preciso recorrer a algo divino, entendeu? Porque esse progresso vai vir mais para frente, né? Mesmo que nenhuma questão seja encerrada. Então, talvez também o ateísmo esteja inserido nessa discussão, né? Agora, eu não estou dizendo aqui que é privilégio do ateu estudar sobre as causas da natureza, né? Mas colocar no limite, sim, né? Chegar um momento que, olha, essa noção não é mais útil, né? Ela entrava as investigações, né? Mas o campo sempre está aberto no sentido da argumentação, né? Então é uma palavra, eu falo palavra mesmo, porque é um termo, né? Que tem uma eficácia social psicológica muito forte, né? Mas se tratando de investigações filosóficas, eu creio que essa noção pode ser dispensada, né? Então acho que do Spinoza para frente, né? Isso foi muito radicalizado, né? Então não sei se eu respondi, Nelson, mas talvez o ateísmo tem essas imagens aí, né? Não, basicamente é privado de Deus, né? Já que não acredita em crenças inatas, né? E filosoficamente Deus não tem papel nessas investigações, né? Seria um ateísmo especulativo estrito sensu, né? Agora, até voltando um gancho que o Sérgio comentou, né? Muitos autores heterodoxos são confundidos com ateísmo, né? Isso também é fato, né? Então, por isso que se faz necessária uma precisão, né? Porque, em última instância, fica um teísmo, um deísmo, né? Sempre fica aquela, ou como Locke diria, uma razoabilidade ainda do cristianismo, né? Enfim, eu não sei se eu respondi, Nelson. Sim. Só tinha aí uma segunda parte que era assim, a nível da questão moral, o ateu
pega na chamada lei natural e a partir da razão dele elabora a sua lei moral, contrário ao que acredita em Deus, que acha que é da lei divina que nasce a lei natural e a partir daí é que vem a moralidade? Ah, certo, não. Na verdade, a partir dessas investigações da natureza, ele entrevê a possibilidade de daí você deduzir leis, né? O que é que ele está querendo dizer? Que de uma concepção da natureza desacralizada, a possibilidade é maior de justamente um corpus de leis desacralizadas, entendeu? Né? Apoiado na razão mesmo e na experiência. Ok, era isso. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Nelson. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Nelson. Eu agora convido o Cristiano para colocar sua questão. Ô, Marcelo, primeiro, parabéns aí, acho que foi muito boa a sua exposição, muita clareza, eu considero quase um pedardo, um torpedo, né? O texto, acho que foi, do ponto de vista metodológico, importante para nós ver esse modelo de explanação e tudo mais, então eu acho que foi muito importante, muito válido aí as questões que você coloca a partir dos teus escritos, né? Primeiro eu queria deixar registrado nessa noite que talvez aí, pelo menos que eu conheça, né, a gente tem o privilégio de ter talvez um dos únicos belianos do Brasil, né, Sérgio? Talvez, né? Não sei se tem mais alguém aí, eu não conheço mais ninguém que estude Belli, né? Então é um grande privilégio para nós. E eu acho que, por mais que você tenha, obviamente que o Olbach, ele vai te ajudar no Belli, mas tomara que você não abandone essa militância no Belli, viu, Marcelo? Tomara que você continue com essa militância, porque ela é fundamental, ela é importante com relação a isso, né? Eu tive... O Sérgio fez a pergunta spinozana, eu vou fazer a pergunta leibniziana, viu? Eu tive uma oportunidade eu acho que nós conversamos isso há um tempo atrás, né? Mas eu comecei a trabalhar assim de uma forma muito incipiente os escritos sobre o cometa, né? E aí, não sei se você se lembra, mas a gente até conversou sobre talvez fazer uma tradução do texto e tudo mais, que é um texto belíssimo, né? Belíssimo, um francês difícil também, muito carregado, né? E aquele francês barroco, erudito, enfim, né, cheio de firula, mas é um texto extraordinário. E a minha entrada no texto foi por causa de uma discussão com o próprio Leibniz, que está no começo da Teodiceia do Leibniz, né, onde ele vai trazer o Belli para discutir exatamente essa questão sobre o ateísmo, né, e a pergunta do Leibniz é se os ímpios podem ser ou não podem ser bons, né. É um pouco, acho que é a questão do Nelson nesse sentido, né, que a grande, eu acho que essa questão contemporânea, sobretudo depois do existencialismo, ela está sendo colocada ali, né? É necessário a ideia de um Deus bom do ponto de vista moral, ou de uma religião natural ou artificialmente bem construída, para que nós tenhamos uma normatividade razoável do ponto de vista mais universal, né? Uma ética, para que a gente seja bom, é necessário um Deus, né? É necessário ter uma religião para que seja bom, né? Então é uma discussão que eles começam ali a tatear essa discussão se os ímpios podem, né? Se eles são maus por natureza ou são bons nesse sentido, né? E o Leibniz, obviamente, ele vai vou usar essa expressão, é muito ruim, mas eu acho que é bacana, né? O Leibniz é muito respeitoso, a maioria das vezes, mas ali ele vai puxar as orelhas do Belli no sentido de que entrando um pouquinho também na pergunta do Sérgio, ele disse, olha, a razão é necessária, no entanto, talvez a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a própria razão ela pode se tornar tirana, nesse sentido. É extraordinário. Isso é uma visão extraordinária E aí tem uma disputa entre dois conceitos de razão, né, que é o que me interessa no próprio Leibniz, né? Uma razão do Belli parece que é radical, e aí ele já resultado de uma época já, né, adiantando o iluminismo nesse sentido, né, a ideia de que
talvez não seja necessário uma divindade para nós pensarmos de forma adequada, chegarmos na evidência nesse sentido, né? E o próprio Leibniz dizendo, olha, as questões metafísicas, as questões da superstição, elas fazem parte da nossa vida, né? Não é possível negar essa parte. É melhor que a razão trate elas do que negue elas. Veja, é uma discussão tanto com relação a isso, né? Pelo menos eu enveredei por esse lado dessa pesquisa, né? nesse sentido. Mas aí o que eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Até que talvez mudasse o assunto, só para te entender, assim, o meu Belli ele é curtinho, ele vai até aí, né? Só para te entender nesse ponto, né? E aí, quando a gente começou a ler os escritos sobre o cometa, né? Os pensamentos diversos sobre o cometa, o que me parece, né? Que está operando ali uma nova ideia de razão. Isso necessitaria acho que de um estudo mais amplo, né, Marcelo? No sentido de que ela basta por si mesma, ela tem os seus próprios critérios, né? E aí o que me chama a atenção é uma nova concepção de história, né? O Belli está apresentando uma nova concepção de história, né? Não sei se você concorda comigo. Né? Quando ele nega aos poetas, né? Ele nega aos religiosos qualquer descrição sobre os eventos astronômicos, né? Ele chama isso de astrologia, nesse sentido, né? Então está reivindicando, não só está limpando o terreno né, para a nova ciência, para a física, para a astronomia, tanto que ele diz que a astrologia, né, não é, talvez seja uma frase válida para os nossos dias, né? A astrologia e os astrólogos são as coisas mais ridículas. O Belli, né? O Belli falando sobre isso, viu, Sérgio? Não sou eu nem ninguém, mas é o Belli, né? O astrólogo e a astrologia são as coisas mais ridículas que nós temos nos nossos dias de hoje, né? É a ciência mais ridícula que pode existir. Ele falando nos escritos sobre os pensamentos sobre o cometa, nesse sentido, né? E apresenta, então, ele tira da autoridade dos poetas, que eram aqueles que faziam a descrição histórica. Homero, Hesíodo, Enéas, né? Ovídio, toda a turma, Virgílio, e está inaugurando me parece uma narrativa histórica, né, nesse texto, né, nesse ponto, já embasado por uma noção de racionalidade. Eu não sei se eu estou indo se eu estou correto nessa direção ou não, mas é bom compartilhar contigo, assim, pelo menos a pouca leitura que eu tenho sobre o Belli nesse sentido, né? Então, obrigado, viu, Marcelo? Eu que agradeço, Cristiano. Uma primeira consideração sobre a edição dos Pensamentos Diversos, né, Cristiano? Tem uma edição moderna pela Paris Flammarion, que quem editou foi o professor que me recebeu lá na École Pratique, em Paris. O nome dele é Hubert Bost. Aí ele fez apesar de ser uma edição de bolso, ele fez uma edição bem, bem cuidadosa mesmo, traduzindo as passagens do latim. Poxa, essa mesmo. É do Hubert e da Joyce Bost, né? Essa edição é excelente, Cristiano. E eu te confesso que eu estou procurando parceria para tradução, viu? Se você se dispor, depois a gente conversa com mais calma, mas enfim, né? O Sérgio também é bom, viu? O Sérgio também é bom, viu? Né? Ou o Sérgio, nossa, para mim toda a parceria é muito... Eu tenho só aproveitando o ensejo, eu tenho uma tradução do Belli na íntegra do texto dele sobre a tolerância, tá? Tá em versão gratuita e PDF pelo programa de pós-graduação da Rural do Rio. Então eu penso que a primeira tradução assim de um texto de fôlego do Belli, né? Na íntegra, né? Então quem quiser conferir... Quantas páginas dessa tradução, Marcelo? Poxa, deu quase 300, quase 300. Eu traduzi uma terceira parte que era inédita, né? Quando o Belli critica diretamente o Agostinho, mas enfim, né? Bom, então, Cristiano, já teve uma oportunidade, eu fui falar sobre como o Belli leu o sistema novo do Leibniz, né? Então, a primeira coisa, Cristiano, é que o Belli só leu esse escrito do Leibniz, só o sistema novo, tá? Então, se ele não der conta de alguma coisa do Leibniz, acho que é perfeitamente compreensível, porque a base dele é só o sistema novo, né? Mas, por outro lado, eu não... Logicamente, você está correto que a superstição é inevitável, né? Fanatismo é inevitável, né? E cabe à filosofia enfrentar,
mas eu penso que quando o Belli usa a razão, não seria para negar, mas penso que, pelo contrário, é para mostrar justamente não só esses aspectos da humanidade, mas como as suas consequências contraditórias na prática, né? Então, a razão serve no sentido de que para ver o que a humanidade associada a essas questões religiosas se tornou e ainda se torna, né? Na maioria dos casos, né? E então o Belli vai dizer, então eu vou usar esse método histórico crítico, né? Que o Spinoza também faz isso no Tratado Teológico Político, tá? É um método histórico crítico, que é um método comparativo de interpretações sobre um determinado fato, né? Então, no racionalismo clássico, lá no 17, que a história era simplesmente renegada, né? Pega que o próprio Descartes, né, não tinha muito apreço pela história, o Belli eleva, né? E é interessante isso, porque lá no projeto de um dicionário crítico, ele vai dizer assim, de acordo com a primeira regra cartesiana de não aceitar nada que não seja claro e evidente, eu vou pegar essa mesma regra do Descartes e aplicar à história, né? Ou seja, voltar esse valor da história contra o próprio Descartes, né? Porque o Descartes diz lá no discurso do método da história, no máximo uma experiência mundana, eu visitei várias cortes, né? Mas o critério mesmo da verdade está dentro de mim mesmo, né? Então, eu penso que essa razão do Belli é uma razão atrelada a essa relevância filosófica da experiência histórica, né? Então, eu penso que aí já é uma outra leitura que não é a do Belli cético, que eu estava falando aqui com o Sérgio no começo, antes da minha apresentação, né? Que começa lá com o Popkin, né? Eu não gosto das leituras do Popkin, né? Ele trata o Belli como um super cético, né? Como usar essa razão para aniquilar ela mesma, né? À base de uma metáfora que o Belli usa da razão corrosiva, né? Que ele usa a metáfora da rede de Penélope, né? Que a razão se faz num dia e se desconstrói à noite, né? Então, aí, na verdade, ele cairia no fideísmo, né? Então, eu penso que a razão é essa faculdade desse arsenal crítico que o Pierre Belli vai lançar a mão, aliado com essa experiência histórica, né? Então, eu penso que é por aí. Agora, essa questão da astrologia, o Sexto Empírico já tem um escrito, né, contra os astrólogos, né? É um texto muito mais bombástico que do Pierre Belli, né? E o Pierre Belli não tem uma carga tão científica assim, né? Então, tanto que ele é muito acusado disso, né? O Belli está falando de coisas, mas aí começam nesse tipo de coisa. Ele não é um autor sistemático, ele não é um filósofo cientista, né? Como um Galileu, né? Um Descartes, né? Mas eu penso que ele toca nesses pontos, sim, porque quando ele analisa essa questão do cometa, ele vai falar em 4 pontos, né? Podem passar cometas e acontecer tudo de ruim. Podem passar cometas e não acontecer nada de ruim. Podem não passar cometas e acontecer tudo de ruim. E podem não passar cometas e não acontecer nada de ruim, né? Então, isso já é uma leitura também do Epicuro, né? Então, ele vai operando por esses argumentos, sabe, Cristiano? Agora, é difícil você pegar ele devido ao estilo de escrita. Às vezes é enfadonho, ou assumo, né? Na tradução tem uma hora que você cansa, né? Porque para esses autores sistemáticos, o sistematizador é você, né? Mas eu penso que ele opera por essas frentes, Cristiano. Não sei se eu te respondi, que essa razão não pode ser dissociada dessa experiência histórica, né? Tá? Não sei se é por aí, né? E lógico que é muita discussão com Leibniz, né? Eles trocam. O Belli dá essa oportunidade para o Leibniz argumentar na Gazeta que o Pierre Belli tinha, né? Nas novas da República das Letras, né? E tanto que ele nem comentava, né? Ele só colocava os textos dos filósofos na íntegra. E o Leibniz, ele tem 3 ou 4 edições lá nessa nova República, né? Que ele é muito respeitoso com o Belli, com certeza, né? Ele faz vários elogios, porque depois ele vai comentar as notas, né, Cristiano? Do verbete Horarius, né? Do Dicionário Histórico Crítico, né? Tem tradução, inclusive, né, desses comentários, né? Poxa, então não sei, Cristiano, acho que é por aí, né? Acho que a razão, acho que ela é um instrumento para mostrar essas consequências funestas, né, desses afetos, né?
da humanidade, não propriamente negar o fato, né? Tanto que seria inegável, né? Que o próprio Belli sofreu isso, né? Então não seria mais propriamente para mostrar e posteriormente uma crítica, né? Obrigado, Marcelo, Cristiano. Eu passo a palavra para Rafaela Silveira, por favor. Boa noite, professor. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pela sua exposição e pela ousadia, né, de trabalhar um tema que é de extrema pertinência, sobretudo no contexto que estamos vivendo. Para fundamentar a minha pergunta, eu peço, por favor, que o senhor me permita fazer uma comparação com o pensamento kantiano. Claro. Embora seja um autor que vem depois, né, do Belli, mas eu gostaria de fundamentar minha pergunta partindo da filosofia moral kantiana. O Kant, na segunda seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ele faz uma referência a essa concepção de Deus, com referência ao princípio moral, que me parece bastante interessante para a discussão, porque ele fala o seguinte, mesmo o Santo Evangelho tem primeiro que ser comparado com o nosso ideal de perfeição moral antes de o reconhecermos por tal. E é ele que diz de si mesmo, por que é que vós me chamais bom, a mim que vós estáis vendo? Ninguém é bom, o protótipo do bem, senão o só Deus que vós não vedes. Mas de onde é que nós tiramos o conceito de Deus como bem supremo? Somente a ideia que a razão traça a priori da perfeição moral e que une indissoluvelmente o conceito de vontade livre. O Kant, né, ele vai, embora ele retome Deus aqui, ele não coloca Deus como princípio da moral, mas a razão. E é necessário, primeiramente, que a razão dite qual é o princípio do bom, da boa vontade, para que a gente idealize como sendo Deus. Não é Deus que impõe as regras, as leis da moral, mas é a razão humana, a razão universal, que coloca esse princípio, e a partir dessa reflexão racional, a gente vê Deus como bom. Então, não é mais Deus que fundamenta esse princípio moral, né, como na Idade Média a gente costuma ver. Então, assim, o Kant, ele busca fazer o quê? Uma autonomia, né? A autonomia da razão, ela é esse princípio que liberta o homem da vontade de Deus, e agora que prevalece a vontade racional. Nessa perspectiva, a minha pergunta é se o Belli, ele coloca essa crítica ao conceito de Deus, à religião, e propõe essa concepção de moral, de virtude, para além da religião, seria uma tentativa, antes do Kant, de buscar essa autonomia do homem perante a sua existência, perante as suas ações, e nesse sentido, qual seria o princípio determinante da ação moral? Porque nesse contexto, né, entre o século XVIII e o século XIX, ele propõe um princípio que é desvinculado da religião. E nesse sentido é uma autonomia. Mas qual é, de fato, o princípio que determina e qual é a preocupação de livrar desse misticismo que a religião tem de incumbir a moralidade? Eu não sei se eu fui clara, mas a minha pergunta é mais voltada para qual seria esse princípio determinante e se já seria uma proposta de buscar essa autonomia da racionalidade, dessa autonomia com relação ao misticismo, à religião e à vontade alheia, seja ela divina ou terrena. Muito obrigado, Rafaela. Eu não tinha pensado nessa ponte com Kant, então já até me inspirou aqui para eu tentar esboçar alguma coisa, né, no papel. Bom, acho que a primeira questão, eu já vi alguma coisa nesse sentido, acho que é a própria noção de crítica, né? Então, eu penso que o Pierre Bailly já tem a noção de crítica antes do Kant, no sentido de uma passada em revista minuciosa de determinados argumentos tradicionais, né? Como, por exemplo, que não crê em nada é imoral, né? Para a gente falar aqui simplesmente, né? Porque se eu não me engano, o Kant tem um espaço lá no final da crítica da razão pura, né? Da impossibilidade das provas da existência, né? Divina, mas depois ele vai lá na crítica da razão prática, né? E coloca Deus lá no imperativo categórico, né? Mas eu creio que sim, Rafaela, no sentido de que
na ausência de uma noção de Deus e na ausência de uma religião como mote para uma conduta moral, eu creio que sobra virtude aliada a uma noção de moral natural mesmo, né? No sentido de que não nascemos com crenças, né? Apesar de termos disposições para tal, né? Mas eu penso que uma autonomia em relação a todo tipo de superstição, de fanatismo, de misticismo, qualquer coisa que o valha, passa pela noção de virtude, né? Ou seja, ela não entendida enquanto um meio, né? Mas entendida enquanto um fim, né? Ou seja, eu não preciso de uma aura ou de um mandamento divino para justamente fazer o bem, né? Pode parecer uma coisa muito óbvia que eu estou falando aqui, né? Mas a gente se vê hoje em dia é muito difícil tirar essa névoa desse tabu, né? Ou seja, eu tiro esse solo divino, logo eu não sou incapaz de fazer o bem, né? Então eu penso que essa autonomia da moral, enquanto precursora desse iluminismo, né? E o Kant está lá, né? No iluminismo, ele faz a pergunta, né? O que é iluminismo, né? Quando ele questiona lá a questão do matrimônio, né? Se ele ainda necessita ser religioso, né? Ou não, né? Então, eu penso que tem esse link, sim, Rafaela. E o Belli era um protestante, tá? Que fique bem... Congelou para vocês? Sim, sim. Pessoal, eu voltei. Ficou alguma parte da resposta? Minha conexão aqui caiu do nada. Consegui completar a resposta? Vocês ouviram? Sim, professor. Eu agradeço muito pela sua resposta. Então, Rafaela, eu te confesso que eu sempre adio de ler aquele texto do Kant, a religião nos limites da simples razão, né? E ele não é um texto muito bem visto na própria Alemanha, né? Nem era na Alemanha na época, né? Na Prússia, né? Ele não é muito bem visto, porque justamente o Kant toca nesse ponto espinhoso, né? Até onde vai, né? Esse papel da religião, né? Então eu penso que é um pouco por aí, tá? E eu agradeço demais a pergunta. Obrigado, Rafaela e Marcelo. Olha, por hora não tem nenhum inscrito e eu estou com vontade de falar ainda. Posso colocar mais uma questãozinha? Pode Na sim, verdade, Sérgio. Pode sim, sem dúvida. é a continuação, na verdade. E assim, é uma coisa um pouco, um chute, né? Não sei. Eu quero ouvir você acerca disso, Marcelo. Porque, assim, é interessante o Bailey ter essa condição de não ser um grande intelectual sistêmico, né? Como vocês falaram, né? Ele inclusive, é suspeito de cético, né? Como vocês tocaram no assunto, mas, assim, com certeza, por causa disso, ele tem talvez uma precisão muito grande no tratar do assunto que ele trata, que é justamente da tolerância, né? E aí eu queria também acrescentar isso, o contexto histórico e um pouco comparar com a nossa situação, porque, afinal de contas, o Belli vive num momento em que a ciência moderna está começando a florir, né? Houve aí esse período de transição, né? Esse esforço de emancipação dos filósofos, aí os racionalistas, ele foi estudioso do Descartes, né? Muito difícil, né? Essa conquista, né? de uma liberdade de especulação filosófica, mas que também deu origem à ciência moderna, né? Mas, então, ela se desenvolveu e hoje nós estamos talvez no outro extremo da ciência, né? Porque, afinal de contas, a história do positivismo científico, ela parece ter a mesma sina de outros momentos históricos, né? Eu acho que a gente pode ser comparado hoje, se o Belli estava na patrística, nós estamos na baixíssima escolástica já, né? Prestes a uma espécie de colapso do sistema científico positivo, né? Então, assim, eu queria saber se diante dessa minha leitura de que talvez
determinado modelo de saber, determinado modelo científico esteja gradativamente entrando em crise e não se sustente mais, né? Se isso exige uma leitura diferenciada da questão do Bailey, né? Porque ele pôde tranquilamente opor a ciência da cegueira supersticiosa, né? O conhecimento de causa e tudo mais, mas ainda estava se conquistando a liberdade de investigação científica. Mas o modelo científico ele foi incorporado e ele acaba, de alguma maneira, também se comprometendo com o poder, de acordo com as análises que os filósofos contemporâneos fazem por aí, né, o Foucault e tudo mais, né? Então, teria alguma precaução na nossa leitura dessa questão em função desse estado de coisas que hoje vive a ciência, provavelmente em crise? Você podia falar alguma coisa nesse sentido? Poxa, com certeza, Sérgio. E é uma questão muito espinhosa, né? Quando você falou dessa questão da crise, me lembrou aquele livro do Paul Azar, né? Crise da Consciência Europeia, né? E o Belli está nesse bojo aí, né? No sentido de começar a se valer daquela área científica do 16, do 17, do 18, né? Para justamente fundamentar um arsenal crítico contra a astrologia, contra a superstição, né? Etc. Bom, agora se tratando desse dogmatismo da ciência, está coberto de razão, Sérgio. E o positivismo virou uma igreja, né? Tem igreja positivista, né? Ela tem lá seus dogmas, né? Mas eu penso que tem uma distinção entre ciência e mau uso dela, sabe, Sérgio? O uso dogmático da ciência, pelo menos ao meu ver, não é ciência. E a ciência pode ser usada para justamente denunciar esse dogmatismo científico, né? Então, eu creio que, a despeito dessa crise da ciência, você pontuou perfeitamente, né? Ela se volta contra ela mesma, né? Ou para usar o termo do Adorno, né? A ciência, querendo tanto se emancipar, se mitificou, né? Virando um dogma como qualquer outro, né? Ou seja, mas eu penso que a ciência pode ser usada para justamente denunciar o seu mau uso, né? Então, ainda assim, isso é válida, né? Mas os seus desvios, os seus maus caminhos têm que ser denunciados, né? Então, acho que a razão e a ciência ainda tem esse papel, né? De circunscrever os limites, né? Em nome de um bom senso, né? De uma ética, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não pode se eximir da tarefa de justamente fazer com que a gente pense no que ela está se transformando, né? Ou seja, no contrário dela, né? Ela começou como uma crítica dos dogmatismos, mas, no final das contas, tornou um, né? E quando ela se torna um, para mim, já não é mais ciência, né? Já é uma outra coisa, né? É uma seita, como qualquer outra, né? Tá? Destituída de método, destituída de uma reflexão sobre até onde pode ir, né? Então, eu penso que é por aí. Tá? Tá ok. Muito obrigado, Marcelo, pelos esclarecimentos aí. Debate muito interessante. Bom, está em aberto. Quem quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Cristiano, Marcelo, se você quiser também fazer outras considerações que não fez ainda, a gente aguarda aí a manifestação do público. Bom, já está mais do que recomendado o livro, né? Eu mesmo não folhei o livro ainda, eu estava me inteirando do assunto pela tese, que está publicada também, né? Eu queria saber, inclusive, por que muda o título, tem alguma razão teórica ou é só para fazer uma variação? Porque na tese muda a ordem das palavras no título, né? A tese começa pelo ateísmo virtuoso e o livro começa por experiência moral. É isso mesmo? Justamente, Sérgio, mas eu confesso que eu não atentei para esse detalhe, né? Quando a editora estava me pedindo, né, para fazer Travou os de novo. ajustes finais, eu
Na tela do livro ficou experiência moral, tiriletas garrafais e Pierre Bayle, ateísmo virtuoso, né, em menores, né? Eu também não entendi muito bem, mas acho que é um autor libertino demais, né? Não, estou brincando, mas Um pouquinho de não, e censura, né? ele é libertino no sentido estrito, tá, pessoal? Porque no 17 tinha um conceito específico, era a libertinagem erudita, né? E aquele René Pantard, ele tem 2 tomos gigantescos sobre a libertinagem erudita na primeira metade do século XVII, né? Aí ele coloca o Bayle nessa seara aí, né? Mas eu vi assim, viu, Sérgio? Mas eu quero crer que, né, a ordem não mexendo no texto, né? Que é o que importa, né? Mas enfim. É, só de Né? curioso mesmo. Enfim, né? Tá ok. Muito obrigado, Marcelo. Excelente noite, excelente debate. Espero que a gente possa dar continuidade a essa discussão, porque ela não só é divertida, mas é muito necessária no nosso contexto, né? E, assim, Cristiano, gostaria que você falasse mais um pouco para a gente ir dando os encaminhamentos finais, então. Ok, então, né? Noite maravilhosa, Marcela. Obrigado mesmo. Esse reencontro, né? Reencontrar o Sérgio e tudo mais, né? Nosso último encontro foi naquele nosso evento de filosofia moderna ano passado, né? E vamos ver se a gente faz outro agora. Não sei se esse ano ou começo do ano que vem. A gente vai ter que fazer alguma coisa, né, Sérgio? Vamos providenciar fazer alguma coisa para nós poder se encontrar novamente nesse ponto, né? Eu queria agradecer mesmo aí professor Sérgio novamente pela disponibilidade, brilhante mediação, debate. Eu sei que quando a gente dá uma tarefa para ele nesse sentido, ele está sempre preocupado em conhecer e saber, e mostrou exatamente interesse aí pelo tema, e isso ajuda muito nós a entender o tema também. O professor Marcelo, reitero, tomar que continue com o Bayle. A gente precisa exatamente dessas referências, né? E vamos conversar sobre os pensamentos diversos sobre o cometa. Eu acho que, né, poderíamos ver a possibilidade de fazer um projeto acho que 10 anos resolve o nosso problema, 10, 12 anos, acho que resolve o nosso problema para traduzir, né? Mais ou menos isso. Que tem tempo, a gente tem tempo de sobra. Tem tempo, bastante tempo. É, né? O total de tempo que temos. Estão dizendo que o mundo vai acabar dia 7 de setembro, né? Então vamos ver como é que vai ser, né? Estão falando isso, né? Vamos ver como é que vai ser essa história, certo? Eu queria só deixar, então, a felicidade aí, né? Nossa felicidade para todo, registro nossa felicidade para todo mundo, na beira do feriadão aí, aquele feriado imprensado, né? Dizer o seguinte, que para os presentes, que o mês de outubro, agora, na primeira sexta-feira de outubro, acho que é se não me engano, dia 1º de outubro, né? Deixa eu só... Isso, dia 1º de outubro, nós vamos iniciar aquilo que a gente chama do mês temático, que é o mês da mística medieval, certo? Vão ser 4 sessões sobre mística, né? E aí começa na sexta-feira, nesse modelo, com uma conferência com o professor Matteo Raschietti, da Federal do ABC. As inscrições já estão abertas lá no SIG Eventos para vocês se inscreverem, certo? E vamos ter mais 3 encontros na quinta-feira à tarde, sempre às 14 horas, com 3 outros professores, o professor Matteo novamente, o professor Marcos, se não me engano, não sei se ele é da UFPE ou é da Federal do Espírito Santo, não lembro agora, né? Um medievalista de primeira linha, e a professora Simone, que é da UEPB, falando sobre a mística feminina. Um curso, né? Vão ser 3 semanas, abrindo com o professor Matteo, e aí estão todos convidados, todas convidadas para participar. Acho que o certificado é de 20 horas, né? Vocês que gostam de certificado, né? Essa turma gosta de certificado, viu, professor Sérgio? Né? Então, a gente vive em torno disso, dessa questão. Certo? Estão todos convidados com
para participar, então, do mês da mística medieval da pós-graduação. E vamos ter mais um evento sobre estética e existência também, do grupo de estética, de pesquisa estética, final do mês, e também no dia 28 e 29, um evento sobre epistemologia das virtudes, que está sendo organizado pelo professor Arthur, e com 2 ou 3 palestrantes aí, se não me engano, ingleses, americanos, né? Então, o mês de outubro vai ser bastante recheado e estão todos e todas convidados para participar das nossas atividades, né? Professor Marcelo, novamente muito agradecido pela sua disponibilidade, a sua presença. Ano que vem a gente quer combinar um mini curso, aí, umas 3 ou 4 sessões, né, sobre... Eu acho que podia ser sobre todos esses libertinos aí, podia combinar alguma coisa nesse sentido. O professor Sérgio também se interessa por essa questão. O professor Sérgio é um libertino por natureza, aí, já o nosso grande libertino do departamento, né? E a gente poderia ver essa possibilidade de fazer isso, né? Então, muito feliz mesmo. Seria um encontro libertino, melhor presencial, mas a gente pode fazer a distância também. Perfeito, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Nesse ponto. Professor Sérgio, então, obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado, professor Cristiano e Marcelo e todos os presentes aí. Foi ótimo. Eu queria reiterar meus agradecimentos ao Cristiano, ao Sérgio, em interlocução excelente, as questões que me foram feitas das pessoas que compareceram, e foi tão bom, passou tão rápido, né? Eu espero que tenham mais oportunidades de a gente se rever remotamente ou presencial, e muitíssimo obrigado mesmo pelo espaço, tá? Eu desejo todo o bem para vocês, tá? Uma noite excelente e até uma próxima, tá bom? Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Abraço.